Sisters and Brothers, a grande irmã falando aqui com vocês e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast A Grande Irmã, essa nossa realidade paralela onde guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Antes da gente entrar no nosso tema do podcast de hoje, quero fazer um convite a você que está me ouvindo agora, que venha fazer parte do nosso clube de leitura A Grande Irmã, que é o clube de leitura especializado em literatura de ficção científica escrita por mulheres. Inclusive, o livro do qual nós vamos discutir hoje foi a nossa leitura tema do mês de março de 2022, que é Frankenstein, de Mary Shelley. Então, se você se interessar em fazer parte do nosso clube, quando, obviamente, esse podcast sair, provavelmente o formulário de inscrição já estará aberto. Então, você clica no link da descrição desse episódio e faça a sua inscrição e venha fazer parte da Grande Irmã. Com certeza, você já viu o título do nosso episódio. Uma erupção vulcânica e um Chernobyl inspiraram a criação de Frankenstein e seus monstros. Quero aqui agradecer a nossa parceira que tornou esse episódio possível, a Dark Side Books, que nos deu o livro do Frankenstein de presente e que, além de fazer a parceria com a gente na leitura de março, também tornou, obviamente, o roteiro possível, porque nós nos baseamos no prefácio, na introdução e no livro da edição da Dark Side de 2019 para criar esse roteiro. No dia 30 de agosto de 1797, há quase 225 anos atrás, nascia Mary Wollstonecraft Godwin, posteriormente e mundialmente conhecida como Mary Shelley. Mary era a filha única de dois famosos pensadores progressistas do século XVIII. A sua mãe foi ninguém menos que Mary Wollstonecraft, que era uma escritora, filósofa e revolucionária feminista, e a Mary foi responsável pela escrita do livro que hoje é considerado como o primeiro tratado feminista da história ocidental. Uma reivindicação pelos direitos da mulher, de 1792, no contexto ainda da Revolução Francesa. Já seu pai foi William Godwin, escritor radical anarco-utilitarista, um filósofo e literato conhecido por suas obras políticas, principalmente aquelas que faziam críticas à aristocracia. É de conhecimento de que Mary Wollstonecraft e William Godwin não tinham um casamento tradicional. Inclusive, é dito em alguns momentos que os dois provavelmente viviam um relacionamento aberto, e eles eram pessoas progressistas, de cabeça aberta, e que viviam num grande momento, um grande espaço de efervescência intelectual e cultural, e a gente vai ver como isso influencia a própria Mary. A Mary tinha a literatura e a intelectualidade em seu sangue, numa época, gente, em que as mulheres eram pobremente educadas e aquelas que eram de classe média, mesmo sendo educadas, elas eram destinadas apenas ao matrimônio e à maternidade. Infelizmente, Mary perdeu a mãe nas suas primeiras semanas de vida. E depois ela viveu uma vida um pouco de solidão e abandono quando o pai se casou de novo. Mary e a sua madrasta, Mary Jane, tinham uma relação muito difícil. A Mary teve mais filhos do William Godwin, né? E depois de anos de repúdio mútuo, a relação das duas chegou a um ponto de ruptura. Elas tiveram uma grande briga e, para evitar um destino trágico, o William, pai de Mary, resolveu tomar a melhor decisão. Em vez dele ter um problema com a madrasta, não. Ele resolveu enviar a filha, que tinha 16 anos, para passar uma grande estadia na casa de parentes, na casa de amigos ilustrados, né, de amigos intelectuais na Escócia, em 1814. Essa estadia serviria tanto para afastar a madrasta da enteada, mas também para ajudar e inspirar Mary a melhorar sua escrita, porque o pai estimulava muito que Mary escrevesse e se tornasse escritora. Foi na Escócia que a Mary conheceu Shelley, e aparentemente foi amor à primeira vista. O Percy Shelley, já era um famoso poeta de 21 anos, herdeiro de uma fortuna. Contudo, depois de um tempo, a Claire, irmã de Mary, meia-irmã de Mary, fingiu estar mortalmente doente para atrair a irmã de volta para casa. E a Mary, então, retornou a Londres e descobriu, obviamente, que a Claire não estava doente, mas a partir daí ela não teve nenhuma certeza de que ela ia rever o Shelley de novo. Algumas semanas depois, contudo, o poeta apareceu na sua casa, na casa de seu pai, com o pretexto de se tornar discípulo, aluno de William.
que também era um grande escritor e editor, né? E claro, Mary e Percy continuaram seu romance às escondidas até um dia em que Mary descobriu que Percy já era casado. Contudo, Percy disse para ela que ele foi forçado a casar, né? E que ele não gostava da esposa e ele simplesmente abandonou a esposa. Mesmo assim, a Mary, já inspirada pela origem do relacionamento dos pais, decidiu perdoar o namorado, o amante, né? E viver esse romance fora dos moldes tradicionais. William, o pai, proibiu o romance de Mary e Mary teve que fugir com Percy, carregando a Claire consigo. E isso fez com que o pai e a filha ficassem anos sem se falar. Percy, Claire e Mary viveram alguns anos desregrados, festeiros. Eles alugaram um apartamentinho em Londres, no centro de Londres, até que a Mary engravidou alguns meses depois. Nessa época, a Mary já estava um pouco cansada do relacionamento desleal de Percy, que era profundamente libertino e infiel, e inclusive dizem as más línguas que ele mantinha um caso com a Claire, que ainda não tinha 16 anos. Infelizmente, alguns meses depois do filho deles nascer, o bebê acabou morrendo, e isso fez com que Mary ficasse ainda mais infeliz e depressiva. E só piorou a sua disposição com Percy, que apesar de amá-la de verdade, não se mostrou um bom companheiro naquele momento. A perda do filho, a vida de solidão e os vários abandonos levaram Mary à depressão e a ter pesadelos. E depois do verão de 1816, eles passaram a inspirar a criação do Prometeu moderno. Como surgiu o Frankenstein? Hermanos e hermanas, o que tem a ver a erupção vulcânica do título? É isso que eu vou contar para vocês agora. A história de Frankenstein surgiu depois de um desastre natural. Na verdade, até teve uma influência, o desastre natural, sobre a história. Em 1816, a Mary Godwin e o futuro marido Percy Shelley foram passar fora um verão na beira do lago Leman, que era uma região rica de Genebra. Do outro lado do lago se encontrava o escritor Lord Byron, que era amante da Claire, irmã de Mary. O Percy Shelley e o Lord Byron não se conheciam, eles não eram amigos antes disso. Mas eles tinham uma coisa em comum, né, gente? Os dois eram Chernobyls infiéis em diferentes níveis, claro. Contudo, algum tempo antes, o Monte Tambora, na ilha de Sumbaia, que fica na atual Indonésia, entrou em erupção. Como consequência, 1,5 milhão de toneladas de poeira foram lançadas na atmosfera, bloqueando a luz solar, deixando o ano de 1816 sem verão no hemisfério norte. Esse ano foi conhecido como o ano do verão que não aconteceu. Essas nuvens negras cobriam o céu da vila de Odate, que era essa casa luxuosa, às margens do lago Genebra, aonde vivia o Lord Byron. Numa dessas noites de tempestade, que eles estavam lá, né, ceando, fazendo a resenha deles em 1816, esse grupo de jovens amigos se reuniu ao redor da lareira para contar histórias de terror. E o cenário provocado pela erupção vulcânica não poderia ser o mais perfeito. A luz bruxuleante das velas nos castiçais, entrecortadas pela claridade dos relâmpagos que iluminavam as janelas, e o ribombar dos trovões incitavam a imaginação do grupo de jovens ilustres. O anfitrião e narrador era o famoso Lord Byron. O Lord Byron, aos 28 anos, já era considerado o maior poeta inglês da época, e a fama dele era meio que a fama de um astro de rock, assim como o seu comportamento, né? Byron já era protagonista dos maiores escândalos da sociedade inglesa. Inclusive, ele se encontrava na Suíça para escapar da acusação de incesto que ele parecia ter cometido com a sua meia-irmã, que foi um rumor que fez com que ele fosse abandonado pela mulher. O Byron foi casado por um pouco mais de um ano, com a jovem Anne Isabella Milbank, que era riquíssima, né? Eles se casaram em 1815 e ela o abandonou em 1816, no meio desse escândalo, e inclusive a Anne Milbank, ela estava grávida e depois ela teve uma filha chamada Ada Lovelace. Ada Lovelace é considerada uma das primeiras grandes matemáticas da história, muito famosa no século XIX. E a mãe afastou a menina de conviver com a sociedade literária e fez com que a menina fosse estudar ciências naturais. Por isso que a Ada Lovelace se tornou uma grande matemática. Haviam mais 2 membros desse grupo de jovens que também eram poetas. Um deles era o médico e companheiro de viagem de Byron, John Polidori. O John, ele era filho de um imigrante italiano com uma inglesa e ele se graduara em medicina na Universidade de Edimburgo uns 2 anos antes, ainda muito jovem, aos 19 anos.
Ele era um cara de personalidade muito frágil e ele tinha desistido da carreira médica pela poesia. Ele queria deixar de ser médico e se tornar poeta. Contudo, o Lord Byron fazia muito bullying com o Polidori. Ele fazia constantes chacotas a respeito do seu talento artístico. Ele era o alvo predileto das brincadeiras e piadas de mau gosto do Lord Byron. Enquanto o Polidori tentava impressionar o Byron, a quem ele admirava como uma espécie de figura paterna. Muito embora o Byron não gostasse da companhia do John Polidori, porque ele mantinha o John Polidori por perto devido a uma estrita necessidade de saúde durante esse exílio forçado. Ele considerava o John Polidori uma pessoa de uma classe inferior, porque ele era um médico, uma pessoa que tratava do mundo físico e não do mundo das ideias. O Percy, ele tinha na época 23 anos, ele também já era um poeta famoso, e ele viajava o país na companhia, né, de Mary e de Claire, porque o pai dele estava atrás dele, queria deserdá-lo e ele tinha fugido. O Shelley ganhara o respeito intelectual do Byron, ao contrário de Polidori, e naquele verão eles começaram uma grande amizade que duraria por toda a vida, obviamente justificada pelo fato de que os dois eram dois Chernobyls e as pessoas iguais elas costumam andar juntas, né? A gente tem que se lembrar que o Percy ele era casado e ele tinha deixado na Inglaterra a mulher grávida e a filha de 2 anos. A última componente do grupo era a Claire Claremont, que durante um momento ali se insinuou para Byron, que manteve um caso com ele e escondeu de todos a consequente gravidez. No final do verão, ela acabou contando para o Byron, que disse que não queria nada com ela, mas prometeu sustentar a criança. Mas durante esse verão de 1816, eles se divertiram muito. Eles tinham por hábito se reunir à noite, em especial nas noites de maio de pior tempo, para ler ou apenas conversar até tarde. O Byron adorava aterrorizar as pessoas. No dia 16 de junho, que foi o dia que inspirou realmente o nascimento do nosso monstro de Frankenstein, ele escolheu um volume de histórias de terror alemãs, que tinha sido traduzida para o francês, intitulado Fantasmagoriana. Esse termo, ele faz menção à arte de fazer surgir fantasmas e espectros por meio da ilusão de ótica em espetáculos públicos, que eram muito famosos naquele início do século. E aí, o Lord Byron diz, cada um de nós escreverá uma história de fantasmas. Ele propôs, após uma leitura, satisfeito com o efeito provocado e o desejo dos ouvintes de emular os contos. Por alguma razão, ele deu um grande estímulo adicional a Mary, convidando-a a escrever essa história para que eles publicassem juntos. Anos depois, ao recordar daquela noite, no prefácio de 1831 que ela escreveu para a 3ª edição do livro, a Mary afirma que começou a pensar uma história que rivalizasse com aquelas que nos incitaram a tal tarefa. Uma que falasse aos medos misteriosos da nossa natureza e despertasse um horror eletrizante. Uma história que fizesse o leitor olhar ao redor apavorado, que fizesse o sangue gelar e acelerasse o pulsar do coração. Caso não conseguisse fazê-lo, minha história de terror não seria digna deste nome. O que é mais legal, gente, é que aquilo que parecia ser um passatempo banal dos amigos deu origem a 2 dos maiores mitos do gênero de terror, além, obviamente, do gênero de ficção científica e até robótica. Porque além do monstro sem nome criado por Mary Shelley, nasceu também, da pena do Dr. Polidori, o vampiro Lord Ruthven, personagem do livro O Vampiro, que foi lançado em 1819, que foi um romance inacabado. Esse foi o primeiro vampiro de forma humana da história literária e influenciou muito todos os autores subsequentes, de Bram Stoker a Anne Rice. E é interessante para vocês entenderem a questão dos Chernobyls da história, é que a relação de John Polidori com Lord Byron era terrível. E como o Lord Byron dizia que o Polidori não tinha autoridade para publicar aquele livro, o livro foi publicado em 1819 como sendo Byron o autor. Só depois se descobriu que quem tinha escrito era o John Polidori. E o John Polidori, ele ficou extremamente depressivo, depois ele atraiu dívidas de jogo e morreu em Londres em 24 de agosto de 1821. E apesar de terem fortes indícios de que ele cometeu suicídio usando ácido cianeto, usando cianeto, o juiz acabou dizendo que tinha sido uma morte por causas naturais. Mas aparentemente ficou claro que a relação entre o John Polidori e o Lord Byron era extremamente tóxica e isso acabou minando a saúde mental do médico.
O Byron, naquele momento, também começou uma história de vampiros, mas ele depois abandonou incompleta, porque ele e o Percy Shelley, nossos dois gênios, preferiam se ocupar na discussão de doutrinas filosóficas e não de histórias de fantasmas, que obviamente eles consideravam que eram histórias inferiores. A questão dos vampiros, por exemplo, foi o tópico de várias das conversas do grupo em encontros anteriores e estava presente em muitas culturas, sempre como uma metáfora para pessoas extremamente centradas em si mesmas, que se alimentavam de outras, como os poetas. Tanto que a gente percebe que a criação de um vampiro aristocrata que vivia do sangue humano, criada pelo John Polidori, foi imediatamente identificada como uma referência do próprio Byron. A fonte de vida e o que distinguia as coisas vivas das coisas inanimadas também foi outro assunto extremamente preferido nessas discussões noturnas no verão. A Mary, ela tinha uma certa iniciação científica, ela tinha ido a uma dessas grandes eventos onde eles faziam experimentos científicos e também tinha um treino filosófico pelo ambiente cultural do lar paterno. E ela acabava sendo uma ouvinte muito atenta das discussões de Byron e Shelley. Eles falavam da aplicação da corrente elétrica, descoberta pelo Benjamin Franklin, que era a grande novidade científica da época. Eles comentavam também acerca dos experimentos de Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, o grande teórico da evolução, e de Francis Galton, o primeiro promotor do eugenismo. Muitos atribuíram a Erasmo a descoberta da animação da matéria, cujas pistas tinham sido datadas pelo cientista italiano Galvani por meios extraordinários. E aí a gente entra na inspiração científica da criação de Frankenstein. O que é muito legal da gente lembrar que Frankenstein é uma das primeiras obras, se não a primeira obra considerada de ficção científica. O Galvani, ele descobriu o movimento criado pelo estímulo elétrico nos músculos de animais dissecados. Esse tipo de experimento era bastante popular entre as pessoas do século XIX. Esses experimentos utilizando eletricidade animal, ou seja, eletricidade produzida através das células, tentavam a todo custo provar que era possível restaurar e até gerar a vida a partir desse recurso. Inclusive, eles faziam isso publicamente e acredita-se que a Mary tenha assistido a alguma dessas experiências. Todas essas experiências começaram em 1786, quando Luigi Galvani descobriu que músculos de rã morta se moviam quando atingidos por uma corrente elétrica. Já em 1803, o seu sobrinho, o Giovanni Aldini, levou a coisa ao extremo, usando como cobaia o corpo de um homem que tinha sido condenado à morte. Ele e seus assistentes realizaram o experimento com espectadores, e esse ato saiu no Times, que relatou que o cadáver começou a tremer, e um dos olhos do cadáver se abriu, a mão direita foi levantada e as pernas foram colocadas em movimento. Imagino que para quem assistiu isso deve ter sido uma coisa apavorante, até hoje seria apavorante. E apesar deles não terem conseguido cumprir o propósito, que era ressuscitar esse homem, trazer o homem de volta à vida, foi o suficiente para surpreender quem assistia e dar muita esperança para outros cientistas que tinham essa intenção. Já após a publicação do livro de Mary Shelley, ainda nos anos 1810, o químico escocês Andrew Ur realizou seus próprios experimentos elétricos no corpo de um homem executado por assassinato. Quando o homem morto foi eletrificado, Andrew escreveu: cada músculo em seu semblante foi simultaneamente lançado em ação temerosa. Raiva, horror, desespero, angústia e sorrisos medonhos uniram sua expressão hedionda no rosto do assassino. E é interessante a gente pensar que mais de um século antes essa ideia já tinha sido debatida por um dos cientistas mais importantes da história, Isaac Newton. Ele especulou, ainda no início do século XVIII, que havia uma ligação íntima entre a eletricidade e os processos da vida. Mas, gente, os cientistas perceberam que não tem como fazer alguém voltar à vida, pelo menos até então. O que os eletrodos faziam era estimular o processo natural em que diferenças de carga elétrica excitam os músculos a se moverem. É só vocês pensarem, por exemplo, naqueles aparelhos vendidos naqueles canais de televisão tipo Shape da Polishop, que faziam os músculos da barriga se moverem. Mas e aí? Esse tipo de estímulo elétrico seria capaz de trazer alguém de volta à vida? Mas, apesar dos experimentos fracassados para a geração de vida, a ideia da possibilidade de ser descoberto o mistério gerador da vida pela ciência provocava muito o imaginário das pessoas no início do século XIX. Quando a Mary presenciava essas conversas, principalmente
protagonizadas por Percy e Byron, ela levou as suas especulações para outro nível e conjecturou sobre a possibilidade da animação de uma criatura composta por partes diferentes de corpos mortos. O assunto do chamado elan vital varou à noite, e mesmo depois de se recolher para dormir, ela não conseguia apagar a imagem mental de um pálido estudioso das artes profanas, ajoelhado atrás da coisa que agregara. Viu o terrível espectro de um homem esticado e então, por obra de um mecanismo potente, observei-o mostrar sinais de vida e agitar-se em um movimento desajeitado, quase vivo. Assustador, porém supremamente mais apavorante, seria o efeito de qualquer esforço humano de escarnecer do estupendo mecanismo do Criador do mundo. O sucesso aterrorizaria o artista. Ele correria para longe do ofício odioso de suas mãos, horrorizado. Esperaria que, deixada sozinha, a centelha de vida que comunicara extinguir-se-ia, que essa coisa, receptáculo de tal animação imperfeita, voltaria a tornar-se matéria morta e dormiria, na crença de que o silêncio do túmulo destruiria para sempre a existência efêmera do cadáver medonho, que considerara como o berço da vida. Ele dorme, mas é despertado. Abre os olhos, eis que vê a coisa disforme à beira da cama, a abrir as cortinas do dossel e fitar-lhe com olhos fulvos, lacrimosos, mas especulativos. Esse é um trecho do prefácio escrito pela autora para a edição de Frankenstein de 1831. Ao abrir os olhos depois desse sonho, a Mary ainda estava tomada pelo medo e desejou poder transmitir aquela sensação aos leitores da sua história de fantasmas. O espectro hediondo não saía da sua cabeça, e assim nascera Frankenstein e o monstro. E aí é interessante a gente pensar sobre o nome original da obra, né? Que é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Por que que a Mary haveria de usar a figura do Prometeu? A figura de Prometeu, que vem da mitologia grega, ela foi uma outra constante nas discussões daquele verão. Na mitologia, o Prometeu foi um titã que roubou o fogo dos deuses, o ato que o fez sofrer da ira cruel dos deuses, porque os homens usaram fogo para fazer guerras. E assim, o Zeus colocou ali o Prometeu para ter o fígado comido por uma águia todos os dias, durante 1000 anos. Já nas variantes das Metamorfoses, escrito pelo poeta Ovídio, Prometeu criou um homem de barro e de partes de animais, ou seja, ele criou um robô, né? Criou um androide, e lhe conferiu vida com a centelha do fogo celestial que roubara da carruagem do sol. Essa versão da história de Prometeu era a preferida de Mary durante a infância porque o seu pai publicara uma coletânea dos mitos tradicionais, dos mitos clássicos, quando ela era criança. O Prometeu era uma personagem com quem Percy Shelley se identificava demais e também, né, que o Lord Byron se identificavam demais. Na versão de Shelley, o Titã se livraria da punição de Zeus e seria saudado como salvador da raça humana. O Prometeu, ele é uma figura muito simbólica do romantismo, da rebelião à ordem instituída. No entanto, as interpretações que os poetas e a Mary tinham eram muito diferentes. O Percy e o Byron, gente, na realidade, Chernobyls, como eles eram, né? Eles acreditavam ser excepcionais e únicos. Como a maioria dos gênios, eles eram gênios. Então, para eles, o Prometeu não era um mito, mas uma realidade. Ele não era um protótipo, um arquétipo, mas uma ilustração da profecia que os dois vinham a anunciar. Eles não renunciavam às dificuldades inerentes à ordem do mundo, mas sabiam que a ambição que possuía não seria remediada de maneira simples. Acreditavam que a desordem e a rebelião comunicariam o sublime e o metafísico. Assim, em suas obras, afirmam a figura de um Prometeu novo e diferente, livre de toda a sujeição natural ou sobrenatural, o portador de um fogo novo que iria salvar, né, a humanidade, lembrando que nós estamos falando do período das luzes, do período do iluminismo. A Mary, ela era mais sábia, gente. Ela utilizou a imagem do Prometeu de uma maneira bastante diferente e apropriada, se a gente for pensar. Não para mostrar a rebelião, a audácia de desafiar os deuses, ou Deus, né, a figura de Deus que ela acreditava, mas para contrastar a arrogância prometeica com a humildade sagrada face à natureza. Ela usa o mito de Prometeu como analogia para expressar uma verdade fundamental sobre as perigosas consequências da busca e da aquisição do conhecimento. O Frankenstein torna-se uma fábula moderna para os riscos do orgulho intelectual desmedido.
E a leitura do livro nos faz sempre questionar: quem é o homem e o monstro quem é? Quem é o verdadeiro monstro em Frankenstein? A criatura sem nome, de aparência repugnante? Ou o criador, Victor Frankenstein, com seu egoísmo, seu orgulho e seus conhecimentos monstruosos, que desafia a natureza, usurpando a tarefa de criar vida, destruindo todos os seres que ama? Quando você lê o livro, você percebe que a Mary Shelley desafia a gente, que é leitor, a julgar o caráter de suas personagens e nos torna vigilantes dos elementos grotescos de sofreguidão, arrogância e autossuficiência que trazemos dentro de nós. Inclusive, a gente passa o livro todo perguntando, já que a principal pessoa que narra o livro é o Victor Frankenstein, se o Victor Frankenstein é um narrador confiável, se a gente pode confiar no que ele diz, porque ele se coloca muito mais como vítima do que como responsável pela criação do monstro. Na raiz da palavra monstro, que aparece dezenas de vezes, a Mary vai buscar a origem no verbo latino monere, que significa avisar e prevenir. Uma análise detida do romance vai reforçar a ideia de Frankenstein como uma história moral. A ambição desordenada, o desejo pelo conhecimento, esse desejo pelo conhecimento não contido que o Frankenstein diz que ele tem, o Victor Frankenstein diz que ele quer saber a origem das coisas a qualquer preço, um senso de cumprimento do destino e o perigo de se isolar do amor e da amizade ameaçam transformar qualquer homem num monstro. Ao expor a vilania desse herói, o Victor Frankenstein, e a humanidade do vilão, que é a criatura, fica claro o caráter de advertência, de prevenção quanto aos limites do conhecimento, não necessariamente aos limites do conhecimento, mas aos limites da busca do conhecimento. Como faz ressaltar os benefícios do companheirismo e da amizade, além de incitar prudência e a responsabilidade no campo da ação. A gente vai se lembrar que durante o processo de criação do monstro, Victor Frankenstein fica anos isolado da família e dos amigos, sem dar nenhuma notícia, porque ele acredita estar engendrado numa missão maior de descobrir aonde vem a origem da vida. E ele descobre e se desaponta. A imagem que a gente tem do Frankenstein, né, que ficou muito clara no cinema, até na figura do tropeço, que é o mordomo da família Addams, que quem não percebeu é o monstro de Frankenstein, ela é uma imagem de um monstro muito bruto, irracional, mas essa imagem está muito distante da criatura criada por Mary. A criatura no romance é eloquente e bastante instruída. O monstro de Frankenstein é um leitor ávido e ele tem uma sensibilidade muito aguda. Através dos pensamentos dele, a gente toma ciência do seu senso de isolamento, porque ele percebe que ele não se parece com ninguém e que ele nunca vai ser aceito na sociedade. Ao mesmo tempo, do seu ódio e sua aversão à sua própria figura e, consequentemente, à figura do seu criador, porque foi uma pessoa que o criou horroroso, que o criou de matéria morta e o liberou no mundo sabendo que ele jamais seria aceito nesse mundo. A criatura de Frankenstein, ela reconhece que ela é monstruosa, pelo menos fisicamente monstruosa, e dolorosamente percebe o seu isolamento absoluto no universo. Por isso que em algum momento, cuidado com o spoiler, ele vai pedir ao criador que crie para ele uma consorte fêmea, que crie uma monstra de Frankenstein. O monstro, como todo ser humano, tem necessidade de amar e de ser amado de uma maneira muito humana. Mas ele sabe que a sua forma horrível e nada natural acaba se tornando um obstáculo insuperável para a sua aceitação na comunidade. Toda vez que o monstro aparece na frente de seres humanos, ele é rechaçado e é vítima de violência. E ele, obviamente, percebe que o seu criador não estava pensando nas consequências da sua criação. A humanidade do monstro reforça, complementa e se contrapõe ao racionalismo científico do Victor. O Victor, que não nutre afeição nenhuma simpatia pelaquela criatura e que também não parece nutrir muita afeição pela sua família e seus amigos, que ele abandona. E aí o monstro, consumido pelo desejo de vingança, ele começa a cometer crimes contra o Victor. E o Victor, consumido também pelo desejo de vingança, se torna extremamente insensível, monstruoso e solitário quanto à sua criação. Nesse momento a gente percebe que criador e criatura se tornam espelhos um do outro. Mary Shelley e o Dr. Polidori, naquele verão de 1816, criaram personagens que assumiram um lugar de destaque no imaginário das gerações da gente por século. E é interessante que os dois monstros criados, eles representam polos opostos de uma mesma imagem. A criatura monstruosa
ele se torna um pária por sua aparência hedionda, mas ao mesmo tempo ele nutre o desejo de amar e fazer parte de uma comunidade. No entanto, a feiura esconde e impede que essa criatura seja notada, que as pessoas percebam que ela tem muita bondade interior. Por outro lado, o vampiro, o outro ícone fruto desse concurso, né? Seja Lord Ruthven, Conde Drácula ou Vampiro Lestat, ele é uma criatura fisicamente atraente, sofisticada e até mesmo sensual, embora tais traços escondam o mal e a corrupção. E a gente pensa, então, que existe aí uma metáfora para aquele que cria e abandona e aquele que segue abandonado. Provavelmente os sentimentos de Mary em relação à humanidade, em relação a Percy principalmente, faziam com que ela sentisse eternamente abandonada. Era como se ela fosse a figura do monstro, que foi criada e abandonada. E o Percy e o Lord Byron, eles acabavam se tornando o arquétipo do vampiro. Essa criatura que parece ser muito superior, mas ao mesmo tempo tem uma corrupção. Tudo bem que eles eram homens jovens e Deus queira que eles tenham melhorado ao longo da vida, né? Mas a gente tem que pensar que esse tema que a Mary escolheu, ele tem um escopo muito importante que a gente ainda precisa pensar hoje. Porque hoje a gente tem várias pesquisas da ciência que pretendem prolongar nossa vida, modificar nossa vida. E tem mais uma curiosidade, porque eu acredito que a maioria das pessoas não saiba que o Frankenstein, o livro, né, ele teve várias versões. A primeira transcrição desses terrores noturnos da Mary, que ela começou a escrever na manhã seguinte do sonho, naquele dia 16 de junho de 1816, ela não sobreviveu. Nem mesmo parte alguma dos rascunhos que ela continuou a escrever durante julho e agosto daquele mesmo ano. No entanto, o que a gente sabe é que, em meados do mês de agosto, a autora escreveu uma história que se tornou a base para o primeiro rascunho completo do romance. A maior parte desse rascunho está preservada até hoje, junto com uma parte da versão final manuscrita pela própria autora na Bodleian Library, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Nessa versão revisada, é possível a gente notar uma certa ajuda editorial do Percy Shelley, através de algumas anotações nas margens. A primeira edição do Frankenstein contou com apenas 500 cópias e foi publicada em 3 tomos em Londres, em 1818. A versão corrigida da cópia de 1818, que foi apresentada em 23 para o Sr. Thomas em Gênova, contém uma série de acertos feitos pela própria Mary Shelley. A gente percebe que a Mary ela passou anos depois corrigindo e melhorando essa história. Nessa cópia a gente encontra inclusive uma nota da autora, ao final do 2º capítulo, afirmando que deveria reescrever aquele capítulo caso ela fosse reeditar a obra porque a escrita estava muito infantil e o enredo mal desenvolvido. Essa cópia, ela está hoje atualmente na Pierpont Morgan Library em Nova York. E ainda em 1823, o William Godwin, pai da autora, mandou imprimir uma nova edição em 2 tomos com algumas modificações, lembrando que o cara era editor. Dessa edição, acredita-se que foram feitas apenas entre 250 a 500 cópias. Já no Halloween de 1831, a Mary Shelley publicou uma nova edição, em um tomo revisado e corrigido, que incorporava a maioria das mudanças que ela já tinha feito em 1823, e muitas outras revisões da própria autora, entre elas um capítulo adicional. Os textos das 3 edições diferem entre si muito mais no estilo de escrita do que na raiz da história. Mas eles distam substancialmente dos textos daquele primeiro rascunho de 1816 e da primeira cópia manuscrita que a própria autora fez. Muito embora a estrutura geral do enredo não apresente grandes mudanças, há algumas alterações, como a criação da Elizabeth como prima de Victor na edição de 1818, e ela passa a ser transformada numa órfã que foi adotada, criada pela família na edição de 1831. Ou ainda, a ênfase na obsessão pela filosofia natural e pela alquimia no primeiro diálogo de Victor com o professor Waldman na edição de 1831, que não existe na edição de 1818. E claro que na versão de 1831 a gente tem as cartas, né? Começa-se como um romance epistolar. Na edição de 1818 a gente começa direto na noite fria de novembro, onde o Victor Frankenstein teria criado o monstro. A versão mais publicada e conhecida da história, do século XVIII até os dias de hoje, que inclusive é a versão da Dark Side Books, ela é a versão de 1831, que foi traduzida pela Dark Side e que foi acrescentado o prefácio da edição de 1818 e depois também o prefácio de 1831.
Essa edição da Dark Side também traz uma resenha do romance que foi escrito por Percy. Por quê? Em 1818, quando a Mary foi escrever o livro, foi publicar, ninguém queria publicar um livro de uma autora mulher. A própria Jane Austen tinha tido problemas anos antes com isso. Então, publicou-se o livro como autoria desconhecida e com o prefácio e a resenha do Percy Shelley, o que fez com que a sociedade acreditasse que quem tinha escrito o livro foi o Percy Shelley, que já era um poeta famoso. Contudo, o Percy foi num ato assim de sabedoria difícil para ele, e levantou a mão e falou: não, senhor, quem escreveu esse livro foi a Mary. E inclusive, né, durante o período que eles passaram, no verão de 1816, a esposa do Percy faleceu e ele se tornou viúvo e anos depois estava livre para finalmente se casar com a Mary Godwin, que se torna Mary Shelley. E aí é legal a gente falar sobre os prefácios, né, das edições. O prefácio de 1818 aparentemente foi escrito pelo marido, pelo Percy Shelley, em setembro de 1817. O evento em que está baseada essa ficção foi suposto pelo Dr. Darwin. Aqui ele está falando do avô do Charles Darwin. E por alguns autores de fisiologia da Alemanha como uma ocorrência não de todo impossível. Não devo julgar. Segundo o grau mais remoto de grave convicção está a imaginação. Contudo, ao admiti-la como base de uma obra de fantasia, não me considero mera narradora de uma série de terrores sobrenaturais. O evento em que se baseia a ação da história está isento das desvantagens de um simples conto de espectros ou de encantamento. Foi recomendado pela novidade das situações que revela e, embora inexequível como fato físico, proporciona um ponto de vista à imaginação para o delineamento das paixões humanas mais amplo e influente do que quaisquer relações costumeiras de eventos existentes possam consentir. Esforcei-me, portanto, para preservar a verdade dos princípios elementares da natureza humana, se bem que não tive escrúpulos em inovar nas combinações. Vocês vão perceber que pelo tom escrito pelo Shelley, ficou muito parecendo que era ele mesmo que estava escrevendo. E ele continua: a circunstância em que se apoia meu enredo foi sugerida em uma conversa casual. Teve início em parte como fonte de divertimento, em parte como um expediente para usar quaisquer recursos ainda não exercitados de minha mente. Outros motivos se misturaram a estes, conforme a obra prosseguia. Não sou de modo algum indiferente à maneira como as tendências morais existentes nos sentimentos ou nas personagens possa afetar o leitor. No entanto, minha principal preocupação a esse respeito ficou limitada a evitar os efeitos irritantes dos romances de hoje em dia. E anos mais tarde, já na edição de 1831, a Mary diz que sim, quem escreveu o prefácio foi ele, mas fora isso, ele não teve muito papel na escritura do livro. E aí a gente segue, gente, para a introdução à edição de 1831, que dessa vez foi escrito pela própria Mary, que eu tenho certeza que pode ter sido uma forma dela deixar bem claro que, olha, fui eu que escrevi esse livro, né? E aí ela vai dizer que ela se dispôs a escrever essa introdução porque ela queria dar uma resposta geral à pergunta que foi feita inúmeras vezes para ela. Como eu, na ocasião uma jovem, vinha a conceber e narrar minuciosamente uma ideia tão horrível? Não é de se estranhar que, como filha de duas pessoas de distinta notoriedade literária, eu devesse muito cedo na vida ter pensado em escrever. O passatempo dela favorito era ficar recriando, né, essas histórias, principalmente histórias de fantasmas. Mas o prazer dela maior era o de devanear, né, permitir-se sonhar acordada e deixar fluir linhas de pensamento que tinham por objetivo a criação de uma sequência de incidentes imaginários. E essas fantasias, segundo ela, eram mais fantásticas e agradáveis que os escritos, porque os escritos dela, segundo ela mesma diz, eram de uma copista limitada. Ela acabava copiando as próprias histórias que ela lia. Na introdução, a Mary diz que ela viveu no interior durante a maior parte da infância e ela passou esse tempo na Escócia. Fiz visitas fortuitas às regiões pitorescas, mas minha residência habitual ficava no ermo e triste litoral norte de Tay, perto de Dundee. Em retrospecto, digo que é ermo e triste, mas não me parecia assim na ocasião. Foi o meu ninho de liberdade e a região agradável onde, despercebida, pude conversar intimamente com as criaturas da minha imaginação. Foi debaixo das árvores das terras que pertenciam à casa ou nas encostas desoladas das descampadas montanhas das proximidades que minhas verdadeiras composições, os voos airosos da imaginação, nasceram e foram acalentados. A Mary diz que ela não se colocou como heroína das suas próprias histórias porque ela sentia que a vida dela era muito banal. Ela não conseguia imaginar nenhuma desventura romântica ou acontecimento maravilhoso na sina dela.
Depois disso, quando ela se casa, quando ela se junta com Percy, a vida dela se torna mais atarefada e a realidade se suplanta à ficção. Mesmo assim, aparentemente, o Percy deu grande estímulo para ela continuar escrevendo, sabe-se lá Deus por quê, né? Não sei. Vamos considerar aqui que foi uma das poucas coisas não chernobolísticas que ele fez na vida dele. E aí ela diz: meu marido, contudo, mostrou-se desde o início muito desejoso de que eu provasse estar à altura de meus pais e que ingressasse no rol das celebridades. Sempre me incitou a adquirir uma reputação literária que importava-me na época, embora desde então tenha me tornado imensamente alheia a isso. Nessa ocasião, ele desejava que escrevesse, não com a ideia de que eu fosse produzir algo digno de atenção, mas para que pudesse julgar se guardava a promessa de coisas melhores na vida futura. Ou seja, gente, pode ser que o Percy estivesse querendo ler o que a Mary escrevia apenas para ele ter certeza que ele tinha casado com uma pessoa talentosa. Entretanto, nada fiz. As viagens e o cuidado da família tomaram-me tempo. E o estudo, em forma de leituras ou do polimento das ideias, em diálogo com a minha mente mais erudita do meu marido, era tudo que, em termos literários, ocupava minha atenção. E aí ela vai contar essa grande história do verão de 1816, que se tornou uma espécie de storytelling do Frankenstein. No entanto, ela diz, né, que o verão acabou sendo muito chuvoso, desfavorável, e essa chuva muitas vezes encerravam essas pessoas dentro de casa. E aí ela conta, né, como o Lord Byron deu a ideia de que eles escrevessem essa história. O Lord Byron escreveu um conto cujo fragmento foi publicado ao final do poema Mazepa. O Shelley, que segundo ela era muito mais apto a encarnar ideias e sentimentos no esplendor de imagens cintilantes e na música do verso mais melodioso, que mulher que ama esse homem, né, gente? Ele queria muito mais escrever poesia do que fazer a combinação mecânica de uma história. Ele iniciou uma história com base nas primeiras experiências da sua vida. E aí ela vai contar que o Polidoro, coitado, foi o que teve a maior dificuldade, porque ele teve a ideia terrível sobre uma mulher que tinha por cabeça uma caveira, e que assim fora punida por olhar através do buraco da fechadura para ver alguma coisa muito ofensiva, mas aí, no entanto, ele acabou percebendo que essa história não tinha fim e ele não sabia o que fazer com tal mulher. Já a Mary diz que ela se ocupou em pensar na história, uma história que fosse capaz de rivalizar com aquelas que incitaram a tarefa, uma história que falasse aos medos misteriosos de nossa natureza e despertasse um horror eletrizante, uma história que fizesse o leitor olhar ao redor apavorado, que fizesse o sangue gelar e acelerasse o pulsar do coração. Ela diz que ela pensou e ponderou em vão e ela sentiu aquela incapacidade vazia da invenção, que é a nossa grande miséria de quem escreve, né? Quando apenas aparece aquele nada. Mas todos os dias ela dizia que o pessoal questionava ela. Já pensou em uma história? Já pensou em uma história? E o resultado era sempre ela ter que responder com uma negativa mortificante. E ela diz: a invenção, devemos admitir humildemente, não consiste em criar do nada, mas do caos. Os materiais devem, em primeiro lugar, ser concedidos. Ela pode dar forma a substâncias disformes, negras, mas não pode trazer à existência a própria substância. A invenção consiste na capacidade de aprender as possibilidades de um objeto e no poder de moldar e adaptar as ideias que lhe são sugeridas. Então, foi que aconteceu aquela malfadada noite, né, em que ela teve o pesadelo. E aí ela percebeu, finalmente a centelha da criação tinha chegado. E aí ela diz que a ideia então tomou posse da minha mente. Uma sensação de medo perpassou-me e desejei trocar a imagem pavorosa de minha imaginação pelas realidades ao redor. Ainda os vejo. O mesmo cômodo, o parquet escuro, as persianas fechadas pelas quais o luar tentava se filtrar. E a sensação de que, além, achava-se o lago vítreo e os imensos Alpes brancos. Não podia livrar-me tão facilmente do meu espectro hediondo. Ele ainda me assombrava. Devia tentar me concentrar em outra coisa. Voltei a pensar em minha história de fantasmas, minha fatigante e infeliz história de terror. Se ao menos pudesse inventar uma que aterrorizasse o leitor, tanto quanto fora me aterrorizar naquela noite. Foi então que irrompeu a ideia, rápida como um raio e bastante animadora. Achei! O que me havia aterrorizado certamente encheria os outros de pavor. Apenas preciso descrever o espectro que me assombrara à meia-noite. E aí, gente, pela manhã, ela finalmente anunciou que ela pensava na história e começou a escrever com as seguintes palavras. Foi em uma noite sombria de novembro. E aí ela diz, gente, o seguinte, para deixar bem claro, sendo uma filha de uma feminista, né? Por certo, não devo a sugestão de um só incidente
nem dificilmente de uma linha sequer de pensamento ao meu marido. E ainda assim, não fosse por seu estímulo, a história nunca teria tomado a forma que apresentei ao mundo. Dessa declaração, devo acentuar o prefácio. Tanto quanto me recordo, foi totalmente escrito por eles. Então, Sisters and Brothers, chegamos ao final para fazermos o seguinte resumo: como um conjunto de situações canhestras deram origem à criação do monstro de Frankenstein. Primeiro, a morte de uma mãe, o abandono, o sentimento de solidão. Depois, a fuga de casa para morar com um cara que você descobre que é um Chernobyl, mas você perdoa. Aí depois você vai passar o verão na casa de outro Chernobyl e no meio da discussão daqueles Chernobyls, que eu acho que a Mary deixou muita coisa de fora aí do que aconteceu realmente naquele verão, nasce a história desse monstro, que é uma metáfora para falar sobre uma quantidade enorme de coisas. Não só sobre o cuidado que a gente deve ter ao engendrarmos, no pensamento científico e nas descobertas científicas, mas também pelaquela frase que se torna muito famosa nos anos 60, vinda do livro O Pequeno Príncipe, que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa, não é, queridos? A gente percebe que o Victor cria o seu filho e abandona. E aí a gente percebe, inclusive, que isso tem muito do abandono, que pode ter sido inspirado pelo fato do Percy Shelley ter deixado a esposa grávida e a sua filha. A gente vê que a Mary era uma mulher que escrevia muito além de seu tempo e que reuniu todo o pensamento de seus pais, junto com ficção científica, junto com história de terror, junto com filosofia, para escrever uma história que é de terror, ficção científica, mas também profundamente moral. Então, queridos, finalizamos o nosso episódio 2, falando sobre Frankenstein e sua criadora, Mary Shelley. Muito obrigada por terem ouvido o episódio de hoje. Caso queiram fazer parte do Clube de Leitura Grande Irmã, mais uma vez digo que o link para o formulário estará na descrição desse áudio. Fico por aqui e lembrem-se, a Grande Irmã está de olho em você.